Neste vídeo abordaremos o problema de como reescrever uma certa equação diferencial parcial originalmente expressa em termos de variáveis x e y em função de novas variáveis alfa e beta, em que alfa e beta são funções das variáveis originais. Para realizar essa transformação, eu preciso saber transformar as derivadas de u que forem pertinentes, que aparecerem na minha equação original. Ou seja, como reescrever as derivadas de u em relação a x e y em termos das derivadas de u em relação a alfa e beta. Neste vídeo vou usar como exemplo a equação de onda. Considere então uma equação desta forma nas variáveis x e t e considere também uma transformação de variáveis desta forma. Temos aí novas variáveis alfa e beta definidas em função de x e t da forma indicada. Alfa é x mais vt e beta x menos vt, em que v é o mesmo parâmetro que aparece ali na equação diferencial. A questão então é como reescrever a equação diferencial em termos das novas variáveis alfa e beta, em termos de derivadas em relação a alfa e em relação a beta. Ao considerar u como função de x e t, você pode escrever a sua diferencial desta forma, como uma combinação linear de dx e dt. E como coeficientes dessa combinação linear, temos as derivadas parciais de u em relação a x e em relação a t. E ao considerar u como função de alfa e beta, você pode escrever esta diferencial desta outra forma, como uma combinação linear de d-alfa e d-beta, em que os coeficientes são as derivadas parciais de u em relação a alfa e em relação a beta. Por outro lado, tanto alfa como beta são funções de x e t. Portanto, d-alfa pode ser escrito como uma combinação linear de dx e dt, em que os coeficientes são as derivadas parciais de alfa em relação a x e em relação a t. E d-beta também pode ser escrito como combinação linear de dx e dt, com os coeficientes dados pelas derivadas parciais de beta em relação a x e em relação a t, respectivamente. Essas diferenciais são fundamentais para podermos traduzir derivadas em relação a x e t em termos de derivadas em relação a alfa e beta, como veremos a seguir. Como então podemos estabelecer uma relação entre o alfa, o beta, o x e o t? Vamos começar olhando para du escrito em termos de d-alfa e d-beta. Temos também d-alfa e d-beta escritos em termos de dx e dt. Podemos então combinar essas três diferenciais e comparar o resultado com a expressão do du como combinação linear de dx e dt. E aí, então, obter as relações entre essas derivadas. O primeiro termo desta expressão do du é o alfa d-alfa. Porém, d-alfa pode ser escrito assim. O segundo termo é o beta d-beta, mas o d-beta pode ser escrito assim. Com isso, escrevemos tudo em termos de dx e dt. Vamos agora coletar os termos em dx e os termos em dt. Obtemos esta expressão. Comparando, então, esta expressão do du, agora escrita como combinação linear de dx e dt, com aquela expressão que menciona as derivadas de u em relação a x e em relação a t, podemos concluir que o x corresponde a este coeficiente daqui e o t corresponde, então, a este outro coeficiente daqui. Temos aí, então, as regras que nos permitem escrever as derivadas de primeira ordem de u em relação a x e em relação a y em termos das derivadas de primeira ordem de u em relação a alfa e em relação a beta. Então, para esta transformação de variáveis, valem estas regras que relacionam as derivadas primeiras em relação a x, em relação a t, com as derivadas em relação a alfa e beta. Como obter, então, regras para as derivadas de ordem superior, por exemplo, as derivadas de segunda ordem? As regras para as derivadas de ordem superior, na verdade, são uma consequência dessas regras para as derivadas de primeira ordem.
Você pode interpretar estas regras de uma maneira um pouco mais abstrata. A primeira regra nos diz que a derivada de um certo objeto em relação a x corresponde à derivada deste objeto em relação a alfa mais a derivada deste objeto em relação a beta. Por sua vez, você pode interpretar a segunda regra desta forma. A derivada de um certo objeto em relação a t corresponde a v que multiplica a derivada deste objeto em relação a alfa menos a derivada deste objeto em relação a beta. Considere este objeto como sendo a função u e você vai obter as regras que obtivemos anteriormente. Como você pode usar isso, então, para obter a derivada segunda de u em relação a x, por exemplo, em termos de derivadas de u em relação a alfa em relação a beta? Em primeiro lugar, a derivada segunda de u em relação a x corresponde à derivada em relação a x da derivada de u em relação a x. Mas a derivada primeira de u em relação a x corresponde ao alfa mais o beta. Você tem aí agora a derivada de uma soma. Pode escrever isso como a soma das derivadas. Nesta expressão agora, temos as derivadas em relação a x de dois objetos distintos, o alfa e o beta. Vamos usar novamente as regras para as derivadas de primeira ordem, porém interpretadas daquele modo mais abstrato. Para esta primeira parcela, temos a derivada de u alfa em relação a x. Então, considere o objeto em questão como sendo o alfa. Seguindo a regra de derivação em relação a x, você obtém esta expressão. Para esta segunda parcela, você vai usar a mesma regra, porém mudando o objeto. Agora o objeto em questão é o beta. Você obtém esta expressão. Observe que agora não há mais referências a derivadas em relação a x ou y, apenas derivadas em relação a alfa e beta. Você pode escrever esta expressão assim, e considerando ainda que o alfa-beta é a mesma coisa que o beta-alfa, pode finalmente escrever a expressão de u xx em termos de derivadas de u em relação a alfa e em relação a beta. Vamos agora utilizar o mesmo procedimento para expressar u xt em termos de derivadas de u em relação a alfa e em relação a beta. Você pode escrever essa derivada segunda como sendo a derivada em relação a t da derivada de u em relação a x. Ou então, como a derivada em relação a x da derivada de u em relação a t. Vou fazer aqui da primeira forma, mas você pode verificar que, fazendo da segunda forma, o resultado é o mesmo. Você já tem uma expressão para ux, portanto, esta derivada pode ser escrita assim. A derivada de uma soma pode ser escrita como a soma de derivadas. Nesta primeira parcela, temos uma derivada em relação a t. Você vai usar, então, esta regra aqui. O objeto em questão é o alfa. Portanto, você obtém esta expressão. Na segunda parcela, novamente, uma derivada em relação a t. Você vai usar a mesma regra. Porém, agora, o objeto é o beta. Você obtém esta expressão. Observe que agora a expressão não contém mais derivadas em relação a x, nem derivadas em relação a t. Somente derivadas em relação a alfa e beta. Você pode escrevê-la assim. E novamente, considerando que o alfa-beta e o beta-alfa são a mesma coisa, você obtém então a expressão de uxt em termos de u alfa-alfa e u beta-beta. Vamos a seguir usar procedimento semelhante para escrever a derivada segunda de u em relação a t em termos das derivadas de u em relação a alfa e em relação a beta. Esta derivada corresponde a u derivado a t e, novamente, derivada em relação a t. Você já tem uma expressão para ut. Como a derivada é linear, você pode escrever esta expressão deste modo. Essa primeira parcela é a derivada de u alfa em relação a t.
Você vai usar então esta regra daqui de derivação em relação a t. Considere o objeto em questão como o alfa. Você obtém esta expressão. A segunda parcela é a derivada de u beta em relação a t. Você vai usar a mesma regra, mas considerando agora o objeto como o beta. Você obtém esta expressão. Agora não há mais referências a derivadas em relação a t, nem a x, só derivadas em relação a alfa e beta. Colocando o v² em evidência, você pode escrevê-la desta forma. Considerando novamente que o alfa-beta e o beta-alfa são a mesma coisa, você finalmente pode escrever a derivada segunda de u em relação a t desta forma, em termos das derivadas de u em relação a alfa e beta. Estamos agora em condições de escrever a equação de onda nas novas variáveis alfa-beta. Na forma inicial, a equação de onda pode ser escrita assim. Estamos considerando aqui uma transformação de variáveis desta forma. A base de tudo são as regras de transformação das derivadas de primeira ordem. As regras de segunda ordem vêm como consequência. Ao substituir, então, as expressões que você obteve para uxx e utt na equação diferencial, você obtém isso aqui. Temos o cancelamento de alguns termos, e o que resta da equação é isso daqui. Porém, 4v² é um fator diferente de zero. Podemos escrever a equação simplesmente desta forma. Em outro vídeo, falaremos do problema mais específico de, dada uma equação, obter a correspondente forma canônica. Ou seja, como determinar a transformação de variáveis que nos leva à forma canônica. Até o próximo vídeo.